Hoje vou falar de Gian Vattino. Gian Vattino, esse filósofo italiano. A saber, vamos falar da ontologia na filosofia de Gian Vattino. A ontologia da atualidade, ela se constitui desse modo como uma filosofia que podemos dizer do presente, tá? Que tem a possibilidade de interpretá-lo sem retomar as estruturas metafísicas que são tradicionais e que também levam em conta o estado de ontologia no fim da metafísica. Então, a filosofia, assim compreendida, ela se posiciona como uma alternativa à época da metafísica, considerando-a, portanto, como a marca própria da atualidade, ou seja, a atualidade tomada como época de declinar da metafísica. A ontologia da atualidade vattiniana, em suas intenções, tá? Ela propõe e vai assumir um caráter antimetafísico. Por quê? Porque ela vai radicalizar as suas dimensões ético-políticas pertencentes à existência nos diversos planos social, cultural, religioso, estético e político, que vão configurar no nosso presente, embora a ontologia da atualidade venha pretender reconstruir os lugares em que irá acontecer o presente. Então, tendo uma esfera da existência que ela é configurada pela tecnologia e suas implicações, nós vamos ver que o mesmo espaço, que é um espaço privilegiado até para a compreensão da questão do sentido do ser, Gian Vattino irá reconhecer que esse problema, na sua ontologia, irá residir justamente na definição da natureza e do seu tema e de lugares e dos saberes que representam esse tal objeto. Então, Gian Vattino vai dizer o quê? Que a ontologia da atualidade, aos meus olhos, ela é como uma sociologia filosófica, uma espécie de retorno a Adorno, que foi inclusive o primeiro autor que queria estudar depois da formatura, porém Adorno, tá? Tem um estilo e um tipo de escritura que é, podemos dizer até, improsseguível. Não pode se fazer escola, mas por acaso, para ele, a reflexão filosófica se torna um pouco como uma execução musical que pode ser até considerada uma ontologia da atualidade. Apesar, inclusive, de não dispor de um esboço decisivo sobre as suas fronteiras e delineadamente, definitivamente até dentro dos seus horizontes, a ontologia da atualidade seria como um efeito da interpretação mais adequada sobre os diversos modos do que acontecer do ser e na época pós-moderna. Então, é fundamental destacar que Vattino, ele concebe como resposta um apelo heideggeriano da rememorização do ser, e nessa perspectiva é que Vattino vai declarar que seu interesse pela reflexão de Heidegger foi motivado pela possibilidade, inclusive, de constituir e construir uma ontologia da atualidade, que vem desenvolvida ao longo de seus escritos, igualmente os antigos e outros artigos mais específicos que ele desenvolveu para jornais. A ontologia, como ontologia da atualidade, diz Vattino, é a filosofia que se exercita como uma interpretação dessa época em que põe à forma um sentido difuso, a propósito, inclusive, da existência atual em uma certa sociedade e um certo mundo também considerado histórico. Então, o Sou é conscientemente aqui a oportunidade de se descobrir que um elemento, um objeto tem seu sentido a partir do que é proposto. E aí nós vemos uma contingência, uma liberdade e uma risquiosidade. Era isso que eu tinha para falar para você sobre a ontologia da atualidade em Gian Vattino.